esses países emergentes que tiveram esse destaque, todos seguiram essa forma da abertura econômica, participar mais do comércio global, Coreia do Sul, Chile, e o Brasil ficou para trás. Mas uma coisa interessante foi como foi o processo de convencimento, persuasão da sociedade lá atrás, na época do Plano Real, quando as pessoas entenderam que a inflação realmente era um grande problema. E não foi fácil, né, Baixo? Porque explicar para as pessoas o que é URV e como o presidente Fernando Henrique, à época, dizia que ele queria que voluntariamente as pessoas aderissem ao URV, que não seria imposição de governo. Tudo isso exigiu muita habilidade, explicar para as pessoas. E as pessoas entenderam um assunto absolutamente complexo. A adesão ao URV foi tão importante e foi um mecanismo muito importante para desindexar a moeda da inflação, e nós temos depois o Plano Real. Por que nós perdemos esta habilidade de convencer a sociedade das urgências do momento? A que você atribui isso? Bom, isso eu atribuo isso ao PT. O plano original do PSDB era ficar 20 anos no governo, pelo menos, né, para fazer todas as reformas estruturais de que o país precisava. Né? Ficamos só 8 anos. Né? E desde então só temos PT. Né? E o PT não acredita em nada disso. Né? O PT não acredita em reformas estruturais. Né? O PT não acredita na força da integração do país à economia internacional. O PT não acredita na desestatização. Né? Vê aí o caso extraordinário dos Correios, né? Que está agora aí nas manchetes. Né? A dificuldade do PT de lidar com essa situação tão óbvia. Privatiza, meu Deus do céu. Ah, não, privatizar não pode, sei lá por quê. Né? Nós vamos fazer, então, uma empresa de economia mista, talvez. Né? Então, o PT é uma força de atraso. Né? Você fala que precisa de um presidente com ideias, com liderança. Né? O Lula tem liderança, mas é uma liderança com ideias erradas. Né? Então, enquanto nós tivemos essa situação de um partido e um presidente no governo que não acreditam, né, no social-liberalismo, né, que está ainda preso, né, numa visão estatista, numa visão tacanha sobre a economia, né, nós não vamos para frente. Baixo, se o próximo presidente da República for uma pessoa que acredita nas ideias liberais e lhe pedir alguns conselhos sobre alguns assuntos, como você o aconselharia? O primeiro é a dramática questão fiscal do Brasil. O que ele deveria fazer para que o Brasil pudesse ter uma relação dívida-PIB equivalente à do resto do mundo, nós retornarmos aí para um patamar de 50%, para que o Brasil, inclusive, possa recuperar o seu grau de investimento? Qual seria o seu conselho? Felipe, eu nem olharia a questão pela relação dívida-PIB, viu? Eu olharia a questão pelo âmbito do congelamento do orçamento, né? Com essa questão de progressiva incorporação de novos gastos obrigatórios, né? Inclusive através de emendas parlamentares, né? O orçamento está totalmente congelado, né? O governo não consegue fazer coisas que precisa fazer, ainda que quisesse, né? E órgãos importantes para a administração pública, né? Como, por exemplo, o Banco Central ou os órgãos reguladores, né? Que são muito importantes quando você faz a privatização, né? Você precisa de uma boa regulação, né? Tá aí a ANEEL, para demonstrar isso, a importância da ANEEL, né? Então, quando você... esses órgãos independentes estão com os orçamentos muito precários, não é? Inclusive para trazer gente boa, não é? E frequentemente, não é? São objeto de ambição política quando deviam ter total liberdade técnica, né? E capacidade técnica indiscutível, como o Banco Central consegue ter com todos os males, né?
Então, o problema é que o governo não consegue fazer coisas, né? Porque está tudo congelado, né? E com essa indexação, né, dos gastos da Previdência ao salário mínimo, e o salário mínimo crescendo mais que a inflação, né, isso está ainda criando uma situação totalmente impossível, né, de governar para 2027. Né? Eu tenho pena de quem for continuar, né, a esse governo, porque ele, no primeiro ano, vai ter que virar essas coisas tudo de cabeça para baixo. Né? Espero que tenha um apoio, e não somente tenha a cabeça no lugar, né, mas também tenha um apoio importante no Congresso, né? Porque nós vamos ter que fazer uma reforma orçamentária, né, muito profunda, para poder liberar a capacidade do governo de ter capacidade de investimento, né, em coisas fundamentais e que possa ter, né, uma visão de estruturante, né, porque não é que a gente quer um governo mínimo, não, Luiz Felipe, a gente quer um governo eficiente, né, um governo que tenha capacidade de investimento, inclusive, para poder apoiar via tecnologia, fundamentalmente, pesquisa e desenvolvimento, né, e fatores importantes que agora a inteligência artificial está criando, os grandes desafios, né, que a inteligência artificial nos propõe, né, tudo isso nós precisamos de um governo eficiente, né, e o governo está totalmente congelado. Né? Ô Baixa, eu me lembro muito, lá nos anos 90, no Plano Real, que nós tínhamos um problema similar também, era um orçamento muito engessado, mas vocês tiveram a brilhante ideia de criar o Fundo Social de Emergência, que você gostava de lembrar que não era nem social nem de emergência, mas isso criou uma flexibilização no orçamento que permitiu o governo sair daquele sufoco. Será que o próximo presidente, ao sentar na cadeira em 2027, vai ter que criar um Fundo Social de Emergência para pelo menos atravessar 2027? Eu acho que é mais importante que isso, né? Porque você se lembra que o Fundo Social de Emergência, que depois foi renomeado mais adequadamente, né, como desvinculação das receitas da União, o nome é muito tecnocrático, né? Mas basicamente quer dizer dar liberdade para o governo gastar naquilo que ele precisa gastar e não no que tem que gastar, porque os grupos de interesse o forçam a gastar aí, né? Então, eu acho que tem que voltar a ideia da desvinculação das receitas da União, né? Tem que voltar a ideia da desindexação, né? Nós não podemos ter tudo indexado ao salário mínimo, né? Eu acho que o salário mínimo é importante, né? Já está no nível, eu creio que adequado, inclusive precisamos ter cuidado que ele, ao crescer, não force as pessoas, né, as empresas, a preferirem a informalidade, né? E, portanto, essa é uma outra questão, né? Porque se as pessoas estão no setor informal, Felipe, é muito difícil elas ganharem produtividade, né? Nós precisamos trabalhar para que haja mais formalidade na economia, para que as pessoas empresas, né, possam ter acesso a crédito, possam ter acesso a mercados, né, de uma maneira mais ampla e possam contratar mais livremente, né? Então nós temos essa questão, né? E ligado a isso, né, tem o problema da previdência, né? Independentemente da questão do salário mínimo, né, o envelhecimento populacional que se acelera, né? O Brasil já, provavelmente no final dessa década, a população já estará decrescendo, né? Não é que nós perdemos a oportunidade de uma população jovem, né? A população vai se envelhecer inevitavelmente, né? E isso vai aumentar muito não só os custos previdenciários, como os custos da saúde, né? Isso requererá, né, um redirecionamento muito importante dos nossos gastos e novas formas de financiamento e talvez repensar, né, a própria natureza da Previdência. Tudo isso, né,
vai ser colocado aí para frente, né? E o PT, meu Deus do céu, tem a mínima ideia do que fazer a respeito dessas coisas.